Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa nona aula de História Geral da Imprensa. Hoje para falar um pouco sobre a história da imprensa no Rio Grande do Sul. E antes disso, só lembrando, né, hoje a gente fala sobre esse tema aqui do local, né? E na próxima semana, então, está prevista ali no cronograma, dia 13 de maio, né, a participação de convidado externo, né? Eu tinha definido a pauta para esse convidado, que seria aprofundar mais a questão da participação da história do negro no jornalismo brasileiro, né? A professora Leslie Chaves, da Federal de Santa Catarina, já participou, né? Quem fez Estudos Literários 2, ainda na época do presencial comigo, né? Participou de um encontro síncrono, né? Foi por videoconferência, mas foi na sala de aula, né? E só que agora, né, deu essa incompatibilidade de horários, né? Muita correria, né? Ela não conseguiu fazer essa participação de novo. Né? Agora, claro, com essa turma, né, para falar mais, naquele caso até foi mais pro lado da literatura, né? Dessa vez a ideia era trazer mais pro lado do jornalismo, mas né, acabei encontrando o material da Associação Brasileira de Imprensa, né, que é um debate sobre esse tema, e eu vou disponibilizar para vocês então na próxima semana, né, um material mais longo, né, ele tem um pouco mais de 1 hora de duração, então eu vou disponibilizar para vocês um pouquinho mais cedo, né, na semana, ali por terça, quarta, eu já coloco para vocês, que aí quem quer já antecipar, né, quem quer já assistir antes, como é um material mais longo, pode assistir antes, né? E quem quer esperar a sexta para assistir também não tem problema, ou depois, um pouco depois, né? Vocês têm essa flexibilidade aí. Então, só esse recadinho, né? Aí vai ser essa vai ser a aula que a gente teria então um convidado externo. Na verdade, são 4 participantes, né, que fazem esse debate, que é bem interessante. E aí eu vou colocar para vocês. E aí a gente volta, né? Então na próxima semana vai ser só esse vídeo, né? Que tem 1 hora e pouco de duração. Não vou colocar mais nenhum material. E aí a gente volta no dia 20, né? Com o vídeo aula tradicional aqui, com material complementar para falar sobre a censura. Enfim, fazendo uma recuperação histórica aí da censura no jornalismo brasileiro. Tá bom? Dado esses recados, né? Eu recebi de vocês os, os resumos, né, que é a avaliação 1. Então eu vou inverter, né, também está previsto para a gente falar um pouco mais sobre a avaliação 3, né, então vocês fizeram a avaliação 1, e aí eu vou deixar para pegar da metade para o final o tema, né, o assunto da aula de hoje. Então vocês entregaram a avaliação 1, né, eu ainda não corrigi, né, eu estou com bastante volume de trabalho de outras disciplinas, né, para corrigir. Aí eu estava corrigindo esses trabalhos e agora eu vou começar a pegar os de vocês, nessa avaliação 1, que tinha peso 5, então eu vou mandar a nota para vocês individualmente por e-mail, né, porque como é um valor quebrado, depois com outros 5 pontos da avaliação 2 eu lanço a nota final, né, da avaliação 1 e avaliação 2, que totaliza 10 pontos. Mas para vocês terem essa parcial, né, até para acompanhar quanto que vocês precisam, etc., nas outras avaliações, eu mando essa já da avaliação 1, provavelmente até o final da outra semana, né? Eu deixo para ler todos e aí eu dou o feedback para dar para todos ao mesmo tempo. Como não tem muito assim, diferentemente de outras disciplinas mais práticas, né, que a gente faz um comentário e tal, ver o que precisa melhorar, né, como são resumos, etc. Então eu mando todos juntos, né, mando a nota individualmente, mas numa vez só, né? Então, para agilizar também, né, e para todos receberem mais ou menos ao mesmo tempo. Então, avaliação 2, que vocês vão entregar lá no mais pro final do semestre, né, que pega essa parte final da oitava à 13ª semana, né, essa é a nona. Nesse mesmo formato que vocês fizeram a avaliação 1, vocês vão entregar na data que está prevista lá no cronograma, né, que é o dia 10 de junho, né? Então, mas é aquela função, vocês vão ter que esperar a 13ª semana para poder enviar. E
a avaliação 3, que aí hoje está previsto para a gente falar um pouco mais, né? Vocês estão formados os grupos, enfim, né? Então a gente teve já vários tópicos, vocês podem olhar ali no cronograma os que a gente vai ver e escolher, né? Algum que a gente já falou ou algum que a gente vai falar, para fazer então esse ensaio barra artigo, né, de 4 a 8 páginas no formato que eu coloquei para vocês lá no e-aula, né? Então, na verdade, em relação às normas, vocês vão seguir aquilo que está lá, né? Vocês vão colocar ali, tá na fonte, tá times, espaçamento 1,5, aquela função toda. Aí é optativo, não vou exigir de vocês colocar nas normas da ABNT ou mesmo da UFPEL, né? Claro que quando chegar no TCC vocês vão ter que observar, então quem quiser já pode, mas tem essa possibilidade de fazer um formato de ensaio, né? Que aí, por exemplo, se vocês vão fazer uma citação direta de mais de 3 linhas, eu não vou exigir para vocês colocar com aquele parágrafo recuado, etc, né? Então vocês têm mais liberdade, né, em relação às normas, né? O foco aqui é principalmente o conteúdo. Claro que tem ali umas normas mínimas ali para vocês observarem, né, para não ficar um Frankenstein, né? Cada trecho está de um jeito diferente. Então é padronizar, né, conforme as normas que estão ali. E aí vocês vão escolher um dos temas, né? Então a ideia é que vocês, claro, entrem num consenso. Às vezes vocês têm temas de TCCs diferentes, né? Mas vocês podem escolher, de repente, chegar no consenso em algo que vocês vão ou se interessam ou vão utilizar no TCC de vocês, né? Então vocês podem escolher para fazer um texto falando sobre a história do rádio, que a gente falou na última semana, né? Então, pode ser o tema, a história do rádio, vocês fazerem uma recuperação do que foi falado, dos textos, etc. Como vocês podem especificar, né? Vocês podem escolher um tópico mais especial, a história da Rádio Pelotense, pronto, né? É um tema que está dentro aí da disciplina. Claro, a gente não falou especificamente dessa emissora, mas vocês podem, história da Rádio Gaúcha, né? História de um jornal, da Zero Hora, do Correio do Povo, do Diário Popular, né? Enquanto grupo vocês podem escolher, né? Só tem que estar dentro desse guarda-chuva, digamos assim, que é a história geral da imprensa, né? Aí falando de imprensa, tanto no sentido de jornalismo impresso, mas também das outras tecnologias, desde que tenha o jornalismo no meio, né? Então, você pode escolher, vamos falar sobre a negritude no jornalismo brasileiro, ou vou escolher, né, um personagem da história do jornalismo brasileiro, né, por exemplo, o Lima Barreto, né, foi escritor, também atuou na imprensa, né, a gente vai recuperar a história dele, a biografia dele e tal. Claro, vocês vão usar as referências, vão citar lá as referências, etc. Vocês não vão botar lá que ele nasceu em tal ano, blá 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 blá, e não vão nem dizer de onde vocês tiraram. Não, tem que citar as referências sim, né? Porque vocês tiraram de algum lugar aquela informação, né? Então, vou contar a história do Chateaubriand. Pegou do livro do Fernando Moraes, cita lá, né? Que foi do livro do Fernando Moraes, ou foi de algum artigo online e assim por diante. Aquele formato que acredito que a maioria de vocês, pelo que eu vi, que já estão mais... A maioria, acho que... Não sei se todos, mas a grande maioria já está mais avançado no curso, já sabe, né? Já fez isso em outras disciplinas, né? Essa questão de citar as fontes. A gente fez no texto jornalístico e vale a mesma coisa para a pesquisa, né? Para o artigo, para o ensaio, para o TCC, para a monografia, para a dissertação, depois para tese de doutorado, enfim, isso vai acompanhar, porque é uma questão de direitos autorais mesmo, né? Vocês não podem se apropriar de uma informação que não foi vocês que foram lá nos documentos, que foram ver e citar como se fosse uma informação de vocês, né? Então, só que no ensaio vocês têm essa liberdade maior até para dar os petelecos de vocês, para dar mais opinião, etc. Então, essa é a ideia, pegar um tema que se relacione com a disciplina e escrever ou um ensaio, um texto mais solto, né, mais opinativo até, mas fazendo essas referências. Vocês vão dizer que vão citar um acontecimento histórico, vocês vão pegar informações daquele acontecimento histórico, quer dizer, vocês não viveram aquilo lá, né? Eu vou citar o governo Getúlio, né? Características do governo Getúlio, vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que olhar em algum livro, em algum artigo. Então citem esse livro e esse artigo que vocês escolheram, né?
E eu estou dando essa possibilidade de fazer algo mais livre em relação às normas, né? Fazer um texto mais ensaístico mesmo. Então, a princípio é isso. Se vocês têm dúvidas, podem me escrever. Se vocês querem ver, dá para fazer sobre isso, né? Eu posso dizer se dá ou se não dá, né? Se for algo que não tem a relação com a disciplina, eu vou dizer, né? Esse tema aí já é mais complicado, porque não tem muito a ver com a disciplina, etc. Então, é isso sobre a avaliação 3, né? Já tinha explicado, mas só para esclarecer, de repente, eventuais dúvidas que vocês podiam ter. Então, e vocês vão entregar lá no dia 3 de junho. Então, vocês têm pouco menos aí de um mês, né, para fazer. Então, eu espero que vocês estejam já em contato uns com os outros para não deixar para a última semana, né? E é uma dica. Bom, então a gente vai falar sobre... E não tem como eu receber depois, né? Só antecipando, né? Porque eventualmente acontece. Claro, os resumos deu para flexibilizar mais, né? Porque tem mais tempo, etc. Mas no caso do ensaio não tem como flexibilizar, porque eu tenho prazo também para encerrar no sistema. Vocês têm que encerrar antes para saber se quem é que vai precisar fazer exame ou não. Então eu não tenho como postergar, né? Eu não tenho como corrigir depois que estourou o prazo. Foge da minha vontade, não é uma questão de eu não quero receber, né? Então já tem aquela data lá, é porque não tem como postergar, né? Então, só para deixar esse recado, que não adianta chegar lá no dia 4 e mandar, né? Que aí eu não vou ter como receber. Aí o grupo vai ficar sem nota, né? Não tenho o que fazer. Então, dito isso, né, então vamos para a história da empresa no Rio Grande do Sul, que é bastante coisa. Eu vou botar aqui, talvez não dê tempo da gente falar aqui de todos os slides, mas aí eu coloco, vocês podem ir lendo. Né, tem o livro do Francisco Rudiger, que se chama Tendências do Jornalismo, né, ele é professor da PUC, e o título é Tendências do Jornalismo, mas ele foca principalmente na história a partir da história da imprensa no Rio Grande do Sul, né, então é um livro referência para se falar de história do jornalismo no Rio Grande do Sul. E aquele que a gente já comentou, né, sobre o rádio, histórias que o rádio não contou, que dentre, não é só do Rio Grande do Sul, mas dá uma boa apresentação, faz uma boa apresentação, né, da história do rádio em todo o Brasil e inclusive do Rio Grande do Sul. Então a gente tem um contexto histórico, assim como no Brasil, né, e no mundo. O jornalismo nasceu dentro desse processo de formação da sociedade, né, como a gente está vendo desde o início. As tecnologias, né, elas não nascem à parte, né, elas não são algo à parte, elas são feitas para estar dentro da sociedade, para ser utilizada pelo homem, enfim, como a gente já falou, às vezes é inventada uma tecnologia com um objetivo e a humanidade faz uso para outro completamente diferente, né? Então não muda, né? O Rio Grande do Sul não é uma bolha, né, dentro do mundo, acompanha todo esse processo, né? Então os primeiros jornais nascem também sob o patrocínio ou subvenção do Estado, né? Então tem essa relação, como a gente viu no sentido nacional no Estado também. Inicialmente servem de porta-vozes, né, dos partidos daquele primeiro momento, né? O primeiro jornal do Rio Grande do Sul, que o professor Rudiger vai colocar, é o Diário de Porto Alegre, surgindo em 1827, né? Então foi pós-independência, né? Então surge já num outro contexto, né? Começa-se a mudar já, mas ele vai ser marcado desde o início pela questão política, né? Então ele nasce ligado ao governo do estado daquele momento, que era chamado o presidente da província, né? Salvador José Maciel, que foi o patrocinador desse primeiro jornal. Aqui tem então a edição, né, de 5 de novembro, vocês podem olhar na imagem, nos slides, aí vocês podem abrir e olhar, né? Tem ali a edição de 5 de novembro, né? Só para fazer uma recuperação de contexto, né, social, só para vocês terem uma ideia, em 1810 Porto Alegre tinha 6 mil habitantes, né? Então era uma pequena cidade grande para a época, né? Mas comparado com hoje, pequena. 20 anos depois tinha mais do que dobrado, né? Já era uma população de 15 mil pessoas, né? Então vai ser aquele mesmo contexto que a gente viu de população majoritariamente analfabeta, etc., né? Com o jornalismo
os jornais ajudando até no processo de alfabetização, né, e difundindo muitas ideias demagógicas, né, nas classes subalternas. Aqui tem uma edição, não, aí já é essa do dia dessa primeira edição. Então, um contexto, um governo que temia doutrinas paralelas, como acontecia no resto do mundo, então tentava controlar a imprensa, porque começa a pipocar, então, jornais de oposição, jornais, né, combatendo o governo, às vezes combatendo as injustiças sociais, etc. E o governo tentando controlar isso, né? Contexto, quer dizer, isso a gente vê ao longo desde o surgimento da imprensa até hoje, né? Os governos no mundo preocupados, tendo uma preocupação com a informação e com a imprensa, né? Então é algo que não é nada de novo do front, né? Como é o título do livro do Maria Rimac, né? Então é mais do mesmo, né? O contexto beneficiou o surgimento dos jornais, né? Economia em expansão, aquilo tudo que a gente já viu. Aí o professor Rudiger vai colocar, porém a mola propulsora do desenvolvimento da imprensa foi o processo político em curso, o estágio da vida econômica forneceu-lhe apenas a pré-condição, né? Então, textos com forte cunho doutrinários, né? Matérias opinativas, comentários ideológicos. Então é uma imprensa que ainda não tem aquela característica da informação, né, da notícia, né, aquilo que a gente viu também que aconteceu, essa mudança de foco, ela foi mais tardia, né, no Rio Grande do Sul. Então, praticamente sem recursos gráficos, se vocês olharem, forem em museus, no Hipólito José da Costa, vai demorar para ter recursos gráficos, geralmente aquele chamado tijolão, né, texto, duas colunas só de texto, às vezes só texto, 3 colunas só de texto. Uma linguagem mais virulenta, né, opiniões que não poupavam ideias nem pessoas, então tinha muitas agressões, né, xingamentos, troca de xingamentos. Editorial de O Observador, por exemplo, de 1832, né. Então o autor do editorial vai colocar: é tão prodigiosa a rapidez com que se vai insinuando nos espíritos pouco refletidos ideias mais exageradas e subversivas das nossas fundamentais instituições, e está tão reconhecida que todo esse aluvião de males não tem outra verdadeira causa senão a falta de ilustração, o desprezo da sã moral e a ignorância das leis e condições por que se mantém a organização social. Então são textos bem opinativos, né? Linguagem forte, predominância da emoção, né, ao invés da reflexão, né, conflitos, né, políticos, donos de jornais que também eram políticos, se xingando através dos jornais, né. Período de 1835 a 45, né, um marco na história do Rio Grande do Sul, e a imprensa vai estar inserida nesse contexto, a Guerra dos Farrapos, né, separatistas versus republicanos, com poucas folhas farrapas, ditas farrapas, circulando, né, a maioria de republicanos. O americano de Alegrete publicou: é preciso combater os escritores venais do Rio de Janeiro e seus satélites locais, que desfiguram os atos da nossa gloriosa revolução e propagam 1000 calúnias dirigidas a aviltar nosso caráter e a deprimir nosso governo, né? Então hoje é até engraçado, né, ver essas discussões com essa linguagem, né? Mas era o que predominava, né, na época. Jornais não tinham comprometimento com a verdade, né? Assim, a questão era ideológica mesmo, quer dizer, era como se fosse hoje a gente for pegar os sites de grupos políticos que não são jornalísticos, né, e que colocam, né, ideias, informações, fazem edições, mentiras, enfim, e que ficam ali brigando entre eles, e as pessoas vão lá e compartilham e se xingam, etc. E no geral a gente está... isso vem de muito antes, né? Então, de muito antes de agora. Circunstâncias políticas e não conceitos jornalísticos, né? É o que eu digo que vai separar hoje o jornalismo profissional do resto, né? Que prevalece não são os conceitos jornalísticos, mas sim a paixão política, né? Determinavam o nascimento, vida e morte dos jornais, né? Tipografias dependiam de favores oficiais, né? A fase de formação do jornalismo gaúcho vai até a década de 1930, né? Depois o Rudiger vai fazer essa classificação, que aí ele começa a migrar mais para um jornalismo mais comercial, né? Que começa daí a ter a notícia como produto, tudo aquilo que a gente viu que aconteceu 100 anos antes nos Estados Unidos e um pouco antes já no centro do país, né? Apesar disso, os donos dos jornais são os donos das tipografias, né? E muitas vezes, né,